dia, boa tarde, boa noite. Vamos então hoje ao capítulo 3 do nosso livro, Como se organizam os gêneros. Né? E aí nós vamos explicar não só como os gêneros funcionam na vida, que foi o tema do capítulo 2, mas como é que eles se organizam textualmente, linguisticamente, semioticamente, né? E aí eu sempre começo com uma citação. A minha citação desta vez é do próprio Bakhtin, Os Gêneros do Discurso, 52, 53, no Estética da Criação Verbal, e ele vai dizer que os gêneros dão vida à língua, né? Então, ele diz, o emprego da língua, o uso, né, efetua-se em forma de enunciados, ele prefere chamar de enunciados em vez de frases, que são categorias gramaticais, orais e escritos, está pensando no verbal somente, nesse momento, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes deste ou daquele campo de atividade humana. Como a gente já viu, os gêneros circulam em campos específicos de práticas sociais, né? Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades, como a gente viu no capítulo 2, de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático, né, e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, pela sua construção composicional, ou pela forma de composição. Então, ele cita nesse período, né, nessa frase, os 3 elementos que compõem o gênero: o tema, né, ou conteúdo temático, o estilo e a forma de composição. Tá. E aí, nesse capítulo, nós vamos explorar por que tema é diferente de conteúdo simplesmente semântico, né? tomado dicionaricamente como significação estática, justamente porque ele está influenciado pelas relações interpessoais dos participantes da enunciação num determinado campo, né? Então, por que tema, né? Ou às vezes, como diz Bakhtin, conteúdo temático, não é igual a significado estático, né? E vamos discutir como é que a forma de composição é o arranjo, aspas, textual, né? Que depende também as escolhas de arranjo e tudo mais da situação enunciativa, né? Embora essa seja o aspecto do gênero mais historicamente, digamos, construído e cristalizado, né? Mas o gênero está sempre aberto à sua repetição, mas também à sua modificação na história. Pensem na literatura como o poema mudou entre, sei lá, o poema Árcade ou o poema modernista, né? Por quê? Porque mudaram-se os tempos, as mentalidades, cada autor tem a sua própria refração ideológica e etc. Mas a forma de composição seria aquilo que mais se cristaliza, digamos assim, no gênero, né? Que muda historicamente mais lentamente. E o estilo, que é a seleção de recursos, né? Recursos gramaticais e tal, mas que estão a serviço do tema, a serviço do sentido, né? Da refração de significado, né? Isso é o Bakhtin falando das regularidades dos gêneros, né? Mas no capítulo a gente também aborda a flexibilidade dos gêneros, porque a gente pode trabalhar com gêneros intercalados, intercalação de gêneros, né? E com gêneros híbridos, que se misturam de uma tal maneira que é impossível
ver fronteiras como nos intercalados, né? Um exemplo clássico que o Bakhtin dá de gênero intercalado é o romance, que inclui dentro dele, né, que tem uma forma de composição narrativa, na maior parte dos casos, mas que inclui dentro dele outros gêneros. É possível ser um romance epistolar, então esse romance vai incluir cartas, né? E mesmo que não seja um romance epistolar, as falas de personagens são diálogos, que é outro gênero, que integram o romance, por exemplo, né? E isso é o que o Bakhtin chama de intercalação de gêneros, um gênero que intercala dentro de si outros gêneros. Os gêneros mais complexos, em geral, fazem isso, né? Eu posso, por exemplo, intercalar um gráfico ou infográfico dentro de um discurso científico, intercalar, como diz Bakhtin, diálogos na literatura em prosa, enfim, essa intercalação, esse mecanismo de intercalação é muito produtivo e seu nome é legião, vamos dizer assim. E o hibridismo, que esse é mais raro, que é quando dois gêneros se fundem de maneira híbrida, de uma tal maneira que é impossível demarcar a intercalação, né? Demarcar quando começa e outro acaba, né? Esses dois conceitos, intercalação e hibridismo, são muito importantes para entender a dinâmica dos gêneros em seu funcionamento, né? Então, os elementos componentes do gênero são tema, estilo e forma de composição, mas tanto o estilo, a seleção dos recursos da língua, né, quanto a forma de composição estão sempre a serviço da refração do tema, ou seja, dos efeitos de sentido que eu quero atingir com aquele enunciado, né? E isso vai decorrer muito tanto do meu posicionamento ideológico enquanto locutor, né? Quanto do próprio tempo histórico em que eu estou, no cronotopo de onde eu falo, ou seja, o tempo e lugar em que eu me insiro numa sociedade, etc. Né? Então, eu vou definir, né, cada uma desses conceitos, como eu já fiz agora no início desse vídeo, né? E vou dizer que, por exemplo, é sempre impossível, é sempre muito necessário lembrar que as formas de composição e os estilos estão a serviço do gênero, portanto, a serviço de viabilizar discursos, posicionamentos críticos em um campo ou uma esfera social, né? Então, o tema sempre tem uma apreciação de valor, né? Um juízo de valor, um acento valorativo, como diz o Bakhtin, que ecoa no tema. O tema, portanto, não é meramente um conteúdo, né? É um conteúdo embebido da ideologia de quem enuncia alguma coisa nova, sempre nova, porque o posicionamento é local, é daquele momento e daquele lugar e daquela pessoa e daquelas relações sociais, um acento de valor que é o que é mais importante para o Bakhtin no tema. O tema, portanto, é um artefato ideológico, semântico, no sentido largo da semântica, né? É um tema de enunciação, né? Não é meramente um significado estático, né? Então, se eu digo, sei lá, malandro, que é o exemplo que eu vou usar, malandro para quem, cara pálida, em que situação, etc. Né? Então, a coisa mais concreta da enunciação para o Bakhtin é justamente aquela que para a linguística seria a mais abstrata, a significação, o tema da enunciação. Né? Ele vai dizer o tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ele pertence. Somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema. Né? Senão, eu vou dizer que é o significado. Se é aquele conteúdo semântico estático, eu vou dizer que é significado. Isso é o que se entende por tema na enunciação. Esse é um texto Voloshinov, né?
Então, para entender o conceito de tema, eu vou fazer uma brincadeira que eu vou reproduzir a seguir, que é trazer uma disputa, uma querela, uma briguinha entre o Wilson Batista e Noel Rosa, que determinou uma sequência bastante extensas, dialógica de sambas, né, no Rio de Janeiro à época, começando com um samba do Wilson Batista, Lenço no Pescoço, ao qual o Noel reage, e que vai ser o exemplo base desse capítulo, que eu vou retomar já já, mas que também é permeado por indicações de filme, atividades para o professor em sala de aula, nesse caso, a análise de um artigo do Ferrez, né? Que aparece, chama Pensamentos de um Correria, que aparece como artigo de opinião num jornal, na Folha de São Paulo, mais exatamente, algumas atividades sobre isso, e vamos discutir como é que o gênero, por causa da intercalação, do hibridismo, é relativamente estável apenas, né? E vamos depois passar de novo para uma conversa com o professor, em que se reproduz um texto meu feito para a Secretaria da Educação. O capítulo fecha com um terceiro elemento que se chama mídias, modalidades, terceira parte, né? Mídias, modalidades, linguagem e gêneros discursivos, porque a gente está escrevendo em 2015, e aí a gente já tem a internet e os textos se transformam todos em textos multissemióticos, né? Então, vou comparar diferentes capas de jornal, né, mostrando como a foto, legenda e outros elementos da diagramação do jornal vão tornando multissemióticas os nossos textos, mesmo os nossos textos escritos. Seguem indicações de site e a indicação de um texto da Helena Gramini Brandão como suporte de leitura. Mas eu queria voltar ao exemplo para esclarecer o que é tema, né? E nesse caso é o tema da malandragem que está em questão, entre o Noel e o Wilson Batista. É uma sequência enorme de sambas que eu vou tomar alguns, né? O primeiro samba é Lenço no Pescoço, do Wilson Batista, que foi feito e que nós vamos ouvir um trechinho agora. Chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Nesse samba, o Wilson Batista se apresenta como orgulhoso, né, de ser malandro, né? Ele faz uma apologia da malandragem, né? Eu tenho orgulho de ser vadio, e grava o samba. Tá. O Noel, muito enxerido, branco, não morador do morro, etc., faz um samba-resposta que se chama Rapaz Folgado, né? Que nós também vamos ouvir um trechinho agora. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi santo
E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado, desce rata. Da polícia quero que escape, fazendo samba, canção. Já te dei papel e lápis, arranja um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não se chamar de malandro e sim de rapaz ousado. Ao que mais tarde o Wilson Batista vai também responder com um terceiro samba que nós vamos ouvir, que se chama Mocinho da Vila, ou seja, dizendo, olha, você não vem falar da gente porque aqui do morro, né? Porque você não entende nada daqui, você é um mocinho da vila, ou seja, da Vila Isabel, que é um bairro suburbano do Rio de Janeiro, mas não é um morro, né? Não é favela. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outras tranças mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone, deixe quem é malandro em paz. Você que é mocinho da vila, fala muito em violão, barracão e outras tranças mais. Se não quiser perder o nome, cuide do seu microfone, deixe quem é malandro em paz. Injusto é seu comentário, fala de malandro, quem é otário. Mas falando não se faz, eu de lenço no pescoço, desacato também tenho o meu cartaz. Tá bom, então tem essa sequência que se desenvolve, eu estou só levantando os 3 sambas mais conhecidos dessa sequência, e inclusive em que o Noel se mostra bastante racista, bastante preconceituoso, e inclusive vocês têm também esse vídeo do Caetano Veloso dizendo isso, sinto muito, mas Noel era racista, branco, estudante de medicina, morador do subúrbio, é racista, e só que ele está mostrando como Noel é racista num grande samba, né, que é Feitiço da Vila, que é um dos sambas mais importantes de Noel, né, onde ele faz a apologia de Vila Isabel. E nós, com essa opinião de Caetano, terminamos este vídeo. Essa é uma canção, é um clássico, do qual ninguém esquece, e que todo mundo conhece, e que todos nós amamos muito. Mas é uma canção que sempre me deixou uma pulga atrás da orelha, uma tremenda pulga, imensa pulga atrás da orelha, porque é uma canção de afirmação da classe média letrada contra os sambas do morro e próximos do candomblé. Basicamente é uma canção racista. E é chocante dizer isso, porque é uma canção do Noel, e Noel é um dos nossos pais fundadores, não é? E porque não temos grandes pais fundadores políticos, temos grandes pais fundadores na música popular. Essa canção Feitiço da Vila tem que ser ouvida e pensada com todas as frases que ela contém. A gente tem que admitir que isso aconteceu. Havia uma polêmica, meio de brincadeira, meio com sentimentos realmente
de rivalidade, hostilidade entre Wilson Batista e Noel Rosa. E o Wilson Batista era mais para preto do que para branco, Noel Rosa era mais para branco do que para preto. Porque a canção do Noel Rosa apresenta uma... Porque ela diz assim, ó: quem nasce lá na vila nem sequer vacila em abraçar o samba. Era ele, né? Que estudou em escolas boas, estava na faculdade de medicina. Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel já começou, não tem medo de bamba.